Ela era uma mulher incompleta. Apesar de ter tido vários relacionamentos, talvez na esperança de que eles pudessem completá-la. Ela também era uma mulher que se sentia rejeitada, por conta, talvez, do seu histórico de vida e até por conta desses relacionamentos que ela tivera. Até que um dia ela encontrou ele. Ou melhor, ele a encontrou, porque, na verdade, ela já estava esperando por ele. E ele a tratou de uma forma que nenhum homem jamais a tratara. E o que é melhor, ele tratou nela os sentimentos que nós muitas vezes temos e que ele quer tratar em nós também. Vamos falar sobre isso hoje? Então, vem comigo. Olá, eu sou a pastora Kátia Alencar e aqui tratamos de crescimento espiritual usando a Bíblia como resposta. E se crescimento espiritual é um assunto que te interessa, você já pode se inscrever no canal, bem como já deixar o seu gostei. E no final, se você não gostar, você retira o seu gostei. E não deixe de comentar e interagir comigo, porque dessa forma o YouTube entende que esse assunto é relevante para outras pessoas também. E assim nós estaremos juntos contribuindo para que a palavra do Senhor seja divulgada. Eu imagino que você tenha percebido que nós estamos falando da mulher samaritana. Uma mulher que vai até o poço pegar água na rotina do seu dia a dia e se encontra com Jesus. E ele tem com ela uma conversa que mudou o rumo da vida dela. E eu gostaria de tratar aqui hoje tudo aquilo que ele tratou nessa mulher, que podemos identificar de acordo com o texto. E essa história acontece no Evangelho de João, no capítulo 4. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. A primeira coisa que chama a atenção nessa história é Jesus ficando sozinho naquele lugar. Pensa bem, no auge do seu ministério, qual era a possibilidade de Jesus ficar sozinho num lugar? Na verdade, ele quis ficar sozinho porque ele estava esperando por ela, porque havia um potencial nela que só ele podia ver, mas que seria desenvolvido apenas depois que ele tratasse dela. E vemos esse tratamento ao longo desses versículos. E a primeira coisa que ele trata nela é o sentimento de rejeição. E por que eu digo que ela era rejeitada? Primeiro, porque ela era uma mulher, o que já era um demérito na sociedade daquela época. Segundo, porque ela era samaritana. Isso quer dizer que ela pertencia a um grupo que já era rejeitado, por motivos que eu não irei abordar aqui. Terceiro, ela não tinha um relacionamento padrão, então ela era rejeitada. Nós vemos que ela vai pegar água por volta do meio-dia, o horário mais quente do dia, porque as pessoas não iam nesse horário. Logo, ela queria evitar a rejeição das pessoas. Então, o que Jesus faz? Ele fala com ela, mostrando que ela não era invisível e que ele era uma pessoa diferente, que não havia da mesma forma que as outras pessoas haviam. Então ele apresenta uma necessidade dele, mas na verdade ele queria suprir uma necessidade dela. Então ele começa a curar a rejeição dela e olhar para ela e apontar uma necessidade que ela poderia suprir. A segunda coisa que Jesus trata é a forma dela se relacionar. Ele fala para ela: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ou seja, se você conhecesse, você pediria e ele te daria. Então ele dá uma receita básica para ela e para todos nós, que é: para você se relacionar com alguém, é preciso que você tenha conhecimento acerca desse alguém que você está se relacionando. E mais, é preciso que você comunique para essa pessoa aquilo que você precisa de forma que ela entenda. E Jesus continua o tratamento dessa mulher. E a próxima coisa que ele trata é o vazio interior. Porque aqui começa uma conversa sobre sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então Jesus começa a apresentar para ela aquilo que poderia matar a sede da alma dela. Repare que Jesus está falando de coisas espirituais e a mulher está falando de coisas materiais.
Jesus fala da sede da alma e do espírito, e a mulher fala da sede do corpo. Ele começa a falar de uma necessidade que não é física, mas que só ele pode suprir. Um relacionamento com ele que supre o vazio de nossa alma e que nos cura. Confesso que de tantas coisas que Jesus curou em mim, existiam duas coisas muito importantes que ele supriu e curou. Uma delas era o ciúme exacerbado. Uma vez eu fiz uma cena de ciúmes que depois eu me senti tão envergonhada e sofri tanto que eu fui levar isso em oração para Deus. Eu orei e abri meu coração até que Jesus tirasse esse sentimento de mim. Eu não vou dizer que foi uma coisa rápida, mas foi um processo em que ele foi eliminando esse sentimento. Na verdade, ele foi curando outros sentimentos de forma que esse ficasse extinto. E a outra coisa que Jesus curou em mim foi a dependência emocional. Esse é aquele sentimento que você acha que se determinada pessoa não estiver do seu lado, a sua vida acaba. No momento que eu me conscientizei desse sentimento e comecei a orar por ele, o Senhor me ensinou que a única pessoa que eu não consigo viver sem é Ele mesmo. E você? Conta para mim aqui nos comentários o que foi que Jesus curou em você. Então paramos no ponto que a mulher pede para Jesus a água que podia matar a sede dela. E o que ele faz? Ele fala para ela buscar o marido dela. Mas ele sabia da situação dela. Então por que ele faz isso? Porque ele queria tratar a visão dela sobre relacionamentos. Ninguém vive numa ilha. E a nossa relação com Deus invariavelmente passa pela nossa relação com as pessoas. Aquela mulher tinha uma ferida na alma e isso se refletia nos relacionamentos dela. E quando ela diz que não tem marido, ele não a julga, ele simplesmente confirma aquilo que ela não tinha. Porque muitas vezes, para que a gente obtenha, é necessário enxergar aquilo que a gente não tem. Enxergar o papel que nós ocupamos na vida das pessoas e o papel que elas ocupam na nossa vida é extremamente necessário para que haja um bom desenvolvimento com o nosso relacionamento com Deus. Porque ninguém consegue desenvolver tudo aquilo que tem que desenvolver em Deus se estiver emocionalmente perturbado e com relacionamentos mal-sucedidos. E nesse conhecimento que ele demonstra para ela, ela constata a autoridade dele e pergunta para ele acerca de adoração. E aí Jesus trata de outra coisa nessa mulher que é uma ideia equivocada sobre adoração. É curioso que essa mulher, dentre todas as perguntas que poderia fazer para Jesus, pergunta acerca de adoração. Aí a gente entende por que ele estava esperando por ela. Porque ela era uma categoria de pessoa que Deus procura, a pessoa que se empenha em adorar. E muitas vezes, quando a gente pensa em adoração, a gente pensa em louvor, mas é muito mais do que isso. A adoração envolve um conhecimento, uma intimidade, um importar-se, um priorizar a ponto de deixar de lado as necessidades mais básicas. E foi isso que ela fez. A necessidade de água ficou delegada a segundo plano, já que ela largou o seu cântaro e voltou para a cidade para falar para todo mundo que ela tinha encontrado. Ou seja, ela se tornou uma evangelista. Por quê? Porque ela encontrou um propósito de vida. E é assim que o Senhor faz conosco. Ele espera para falar conosco muitas vezes na rotina do nosso dia a dia. Ele nos faz compreender o quanto somos importantes para Ele. E muitas vezes Ele nos pede para suprir uma necessidade que aparentemente é dele, mas que na verdade está suprindo uma necessidade que existe em nós. Além disso, Ele cura as feridas da nossa alma, nos ajuda nos nossos relacionamentos e ajusta em nós a adoração que nós devemos ter. E o principal, ele nos capacita a cumprir o propósito que ele tem em nossas vidas. Porque quando ele olha para nós, ele vê sim aquilo que somos, mas principalmente ele vê aquilo que podemos ser nele. Porque para ele não existem pessoas inadequadas, mas ele procura pessoas dispostas e disponíveis. Medite bem nessas coisas. Tchau, fica com Deus, até a próxima.